Olá, mulheres. Evelyn Maciel falando aqui. Estamos caminhando para o capítulo 9 do livro Virtuosa, da Nancy Wilson. Capítulo 9, Bondade. Kindness, palavra traduzida para o inglês por bondade, vem do termo anglo-saxão sin, da qual surgem as palavras kin, kinfolk e kinship, algo como família, parentes e parentesco, respectivamente. Assim, ser bondosa é tratar alguém como se fosse da família. Certamente em Cristo somos todos irmãos e irmãs, e é por isso que tratamos outros cristãos e outras cristãs como família, mas nem sempre é fácil. Ser bondosa é ser simpática, amigável, gentil, carinhosa, generosa, amável e afetuosa. Definição tirada de um dicionário. É mais fácil ser assim com pessoas que você já ama, mas muito mais difícil quando o chamado é ser bondosa com aqueles que não são reciprocamente bondosos. Assim como no caso de todas as demais virtudes, Deus é nosso exemplo central e fonte última de toda a bondade. Essa é a natureza divina. Sua bondade se estende até mesmo aos inimigos. Deus é bondoso. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes. Neemias 9, 17. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia, bondade, para comigo numa cidade sitiada. Salmo 31, versículo 21. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia, bondade para conosco, e a fidelidade do Senhor subiste para sempre. Aleluia. Salmo de 117. Repare nas características da bondade de Deus. Ela é abundante, copiosa, é maravilhosa, surpreendente, é misericordiosa, é muito grande. Ela é tardia em irar-se, ela perdoa, ela se estende até mesmo àqueles que não a apreciam, compreendem ou até mesmo a odeiam. E odiar a bondade de Deus é odiá-lo. Somos receptáculos da amorosa bondade de Deus, pois, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, Romanos 5:8. Seu amor nos transformou no tipo de pessoa que consegue transmitir bondade. Deus é bondoso até com seus inimigos. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6, verso 35 ao 36. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, versículo 45b. Talvez você pense ter uma mão boa para a bondade, até precisar ser bondosa com aquela pessoa que foi grosseira. Sério? Mesmo depois de tudo que ela disse? Você quer que eu seja bondosa com ela? Sim, essa é a bondade do Evangelho. Mesmo que isso não é aceitável. Devemos orar para que Deus abençoe os nossos inimigos. Devemos transformar o mal em bem. Essa é a bondade do Evangelho. Deus sempre nos capacita a obedecer seus mandamentos. Logo, quando nos falta amor ou bondade, devemos ir a Deus e pedir que nos abasteça mais uma vez. Assim é que oferecemos o amor divino e não a nossa versão fraca e diluída. O Evangelho é a bondade de Deus revelada ao mundo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador,
e o seu amor para com todos. Tito 3, verso 4. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 7. A bondade suprema dada a este mundo caído foi a chegada do Salvador. Ele pagou um alto preço para redimir esta raça de pecadores. Sua bondade é indescritível. Não há nada igual nesse mundo. Deus nos conduz à bondade. Mas o fruto do Espírito é bondade. Gálatas 5:22. Deus coloca o Espírito Santo em seu povo e o enche dele. O resultado é fruto do tipo que jamais teríamos a capacidade de criar. Recebemos sua bondade e logo somos ordenadas a compartilhá-la, estendendo-a aos demais. Assim, de fato, não podemos receber crédito por qualquer bondade que estendamos ao próximo. Pelo contrário, nosso dever é dar a Deus toda a gratidão e glória. Deus ordena que sejamos benignas. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, versículo 32. Minha sogra fez cada filho dela memorizar esse versículo. A criança também deve aprender a ser benigna. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3, versículo 12. A benignidade é algo que vestimos por meio da fé. Optamos por vesti-la assim como escolhemos vestir um casaco. Veja logo abaixo que na lista de virtudes que devemos acrescentar à nossa fé, 2 Pedro 1,7, a fraternidade está presente. Veja a benignidade familiar aqui, fraternidade. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1, do 5 ao 8. O amor é paciente, é benigno. 1 Coríntios 13, 4a. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, versículo 10. Aquelas que têm uma família próxima, afetuosa, compreendem essa descrição de fraternidade. Mas se sua família carece de amor, a comparação deixa de existir. Apesar disso, essa é mais uma razão para aproximar-se de Deus e pedir-lhe que ensine como ter esse tipo de união. A igreja cristã é comparada com uma família, com um corpo. Devemos ser como uma grande família repleta de afeto. Alguns traços da bondade. A bondade se manifesta, é afeiçoada. A bondade é rápida em perdoar. A bondade é sensível. A bondade é humilde. A bondade é paciente. A bondade busca honrar o próximo e não a si mesma. Exemplos de bondade no Novo Testamento. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, bondade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Atos 28, versículo 2. A hospitalidade é uma forma de tratar estranhos com bondade. Paulo sofreu naufrágio numa ilha, e os nativos de lá providenciaram uma fogueira e acolheram os náufragos
que estavam padecendo necessidades, sem dúvida sujos e aos farrapos, e com fome. Não só isso, mas aquele era um navio transportando criminosos. Versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Atos 27, versículo 3. Em Atos 27, Paulo está preso, mas o centurião garantiu que ele pudesse ter comunhão com os seus amigos e que recebesse ajuda deles. Há muitas maneiras de demonstrar bondade. Devemos tomar todas as nossas oportunidades e oferecê-las ao Senhor. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Marcos 9, 41. Palavras de bondade. Também temos o exemplo da mulher de Provérbios 31, que tem a lei da bondade em sua língua. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Provérbios 31, versículo 26. Perceba que a bondade é uma lei. Isso significa que ela guia e governa nossas ações. Muitas das regras que sua mãe dava eram para a segurança tanto do corpo como da alma. Eram leis bondosas. A bondade costuma expressar-se tanto por meio de palavras amáveis quanto por gestos de bondade. O que é uma palavra amável? Aquilo que expressa compaixão, simpatia, afeição, encorajamento, cordialidade. Gestos de bondade. Gestos de bondade são aqueles que excedem o mero dever, dão mais do que é exigido. A isso chamamos de superar as expectativas. Alguns exemplos incluiriam preparar uma refeição, dar uma carona, visitar alguém doente, escrever um bilhete, cuidar de crianças, arrumar a bagunça, ser voluntário. Existem ainda muitas outras formas de ser uma pessoa bondosa. Obstáculos. Isso tudo parece muito bonito. Afinal, o que é que poderia impedir a abundância contínua de bondade? A amargura e o ressentimento sufocam a bondade. Aquela que grava os erros cometidos pensa que os outros não são merecedores da sua bondade. Se contados os nossos méritos, ninguém é digno de receber bondade. O egoísmo está ocupado demais para ser amável. Você está tão preocupada com a sua rotina que não tem tempo para perturbações. Reciprocidade. Bom, quem sabe eu fosse amável se alguém também fosse amável comigo. Essa é a bondade estipulada com o preço. Só dou se eu receber algo em troca. Vergonha ou timidez. Ter vergonha pode ser uma desculpa bem esfarrapada. Acontece que às vezes a timidez é, na verdade, grosseria e egoísmo. Esquivas. É quando você acha que alguém fará algo simplesmente porque você mesma não quer fazer. Perguntas. Alguém já foi especialmente bondoso com você? O que tornou aquele momento memorável? 2. Algumas pessoas são tão profundas. Como podemos imitá-las? 3. A tentação de receber o crédito por gesto de bondades está sempre presente? Como resistir a isso? 4. O que a impede de ser bondosa e gentil? Assim nós finalizamos a leitura de mais um capítulo, é o capítulo 9, bondade. Confesso para vocês que algumas dessas coisas mexeram bastante comigo, e até mesmo quando ela fala dos obstáculos para nós sermos bondosas, muitas vezes a gente não se analisa, não se percebe, mas glória a Deus por essa leitura, que está trazendo luz e clareza. Um exemplo disso foi quando ela fala sobre o egoísmo, né? A gente está ocupado demais para ser bondoso, para ser amável com alguém. Tem tanta coisa na nossa rotina que a gente não quer ser incomodado, a gente não quer
não tem tempo para ser perturbada. Então, que em nome de Jesus, né, nós possamos analisar todas essas coisas e vencer isso com a graça de Deus. Eu quero deixar de ser egoísta, porque muitas vezes eu estou na minha rotina aqui, eu não quero ser perturbada, mas o Senhor está me ministrando e eu glorifico a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida, que abençoe as nossas vidas, nos torne pessoas bondosas na integralidade, não apenas em algumas coisas, mas em tudo nós possamos ser mulheres bondosas. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo.